Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, eu sou a Head de Conteúdo da Lumen e eu vim aqui para falar com vocês hoje sobre um tema que é muito importante, mas que está cada vez mais raro e também mais necessário, principalmente nesse momento de tanta angústia dentro de uma pandemia que a gente está vivendo. O tema é empatia. E mesmo que você seja aquela pessoa que se acha empática, que consegue até se aproximar do outro, já não passou e não tem passado cada vez mais por uma situação onde você não consegue compreender o que o outro está dizendo? Não do português, isso a gente entende, mas o sentimento. Da onde está vindo o que o outro sente, o que o outro acredita? Também já se sentiu do outro lado? Onde não conseguiu expressar isso de uma forma onde o outro pudesse se sentir próximo? Onde o outro pudesse acolher o que você estava passando? É horrível esse sentimento. Pois então, a única coisa que possibilita que a gente de fato se conecte com o outro, mais até do que a linguagem, é a empatia. A empatia é como se fosse um sinal de Wi-Fi. Por ele a gente passa qualquer conteúdo, mesmo que esse conteúdo não seja tão pensado e programado assim, como o que exatamente a gente vai falar. O que importa, é claro, mas aquela predisposição da gente de fato entender o que o outro está sentindo e o que o outro acredita, é o que aumenta esse sinal do Wi-Fi. E aí o conteúdo passa mais fácil. Afinal de contas, de que adianta dois computadores cheios de conteúdo se não tem rede, se não tem Wi-Fi e se não tem essa conexão? Essa conexão é a empatia. Carol, mas esse negócio de empatia, eu já ouvi falar que é aquele tal de se colocar no lugar do outro. É isso mesmo? Olha, tem vezes que parece impossível. Mesmo quando são pessoas que eu amo, que eu gosto, pessoas da família, parceiro, parceira. Aliás, vou te dizer que quando são pessoas que eu gosto, às vezes parece até mais difícil, sabe? A emoção entra na equação e aí os nervos ficam à flor da pele, fica ainda mais difícil esse tal de se colocar no lugar do outro. Gente, é muito difícil mesmo. E principalmente com pessoas que a gente gosta, porque a gente fica mais intenso, digamos assim. Mas tem uma definição de empatia que eu gosto e sempre me pareceu mais simples e fácil de usar, que é a seguinte: ao invés de se colocar no lugar do outro, que tal se colocar no sentimento do outro? Como assim, Carol? Como é que funciona isso? Eu vou dar uma história aqui para tentar facilitar a compreensão. Uma vez, quando eu estava num papel de líder de uma empresa, eu estava explicando sobre um projeto para uma pessoa da minha equipe. E enquanto eu explicava, e já não era a primeira vez, essa pessoa fazia uma cara mais ou menos assim. Ou às vezes, e aquilo estava começando a me dar uma irritação. E eu pensava, não é possível, já é a quinta vez que eu explico, como é que a pessoa não está entendendo? E aí caiu uma ficha. E eu comecei a tentar entender o que ela estava sentindo. E eu perguntei. E ela me disse, eu tô confuso e eu tô preocupado de estar tão confuso, porque isso é uma coisa que eu preciso saber para fazer o meu trabalho. Então, se a gente fosse resumir, a gente poderia chamar o sentimento de confuso e preocupado por não entender algo muito necessário. E aí, eu pensei assim, bom, nessa situação aqui eu não consigo entender o porquê dessa pessoa. Sou eu que estou fazendo a comunicação com ela, então é óbvio que eu acho que eu estou sendo clara. Mas sabe como é, né? Comunicação é o que se entende, não é o que se fala. Então eu pensei, em que outra situação da minha vida eu já me peguei tendo esse sentimento? E aí eu me lembrei de uma história, de uma vez onde eu estava viajando, dirigindo sozinha na estrada, meu carro quebrou. E não passava uma alma, eu estava num lugar meio deserto, nem estava aqui no Brasil. Começou a me dar um desespero, porque eu abri o capô do carro e eu olhava aquilo, saía fumaça, eu não tinha a menor ideia do que eu podia fazer para resolver aquele problema. Eu não tinha as informações para poder resolver o problema. E aí eu fiquei com essa sensação, que era quase um desespero por não entender e precisar muito daquela informação. Foi então que ficou muito mais fácil, depois que eu entendi o sentimento daquela pessoa, a de fato me esforçar, sem julgar, para fazer com que eu fosse entendida. Mas só quando eu entendi o que ele estava sentindo. E é claro que não é na mesma situação do outro que a gente sente
aquela emoção. Por exemplo, o que me deixa feliz e o que me deixa triste, o que me deixa desesperada, é diferente do que deixa para você. Mas, quando eu consigo identificar a emoção, eu consigo me transportar para aquela situação e aí me vem aquela sensação de é ruim mesmo sentir isso. Deixa eu me esforçar um pouquinho mais aqui, ao invés de ficar na defensiva, ou ao invés de culpar ou de me defender. Esse e outro conteúdo, pessoal, é muito do que a gente fala nos nossos treinamentos da Lumen. Primeiro, de como que a gente pode ter accountability, que é essa responsabilidade pela minha atitude e pela minha comunicação, também pela minha empatia. Como que quando eu mudo esse meu mindset, o meu mundo também abre e eu consigo me conectar muito mais com as pessoas ao meu redor. E a gente consegue, na vida pessoal ou profissional, atingir coisas incríveis, mas só com essa conexão. A gente também vê como que a gente pode, uma vez que isso foi feito, ser mais efetivo quando a gente tem mais atividade. E a gente também fala muito sobre essas conversas que conectam, que afinal de contas fazem parte do nosso dia a dia milhões de vezes. Então, se você ficou curioso e quer descobrir mais sobre os nossos conteúdos, de como que a gente facilita que pessoas, times e empresas possam ter essa mentalidade para a gente estar sempre mais conectado e efetivo, tendo sucesso em tudo que a gente faz, fala com a gente. E agora eu quero saber de vocês. Em que momentos da vida de vocês, em que vocês se viam em crise, faltou empatia e foi muito difícil chegar lá? Compartilha aqui com a gente a situação. Esse vai ser o tema do mês, onde a gente vai falar sobre empatia na crise. E eu quero saber de vocês para que a gente possa ajudar, compartilhar e trocar. Até a próxima, pessoal!